entramos, Senhor. E que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo de Deus que possa estar falando através de mim e que encontre cada um neste momento, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam vir, né? Porque a gente falar da palavra de Deus é algo muito tremendo. E eu orei muito ao Senhor para que Ele me entregasse a palavra que Ele quisesse que eu trazesse, né? Porque eu não queria que viesse de mim. E eu orei muito, por muito tempo, e eu falei, meu Deus, não vinha nada, porque eu ministrei no encontro de jovens mês passado, e eu fiz essa mesma oração, pedi para o Senhor me entregar a palavra, e busquei muito ao Senhor, e o Senhor entregou uma palavra no meu coração, e veio muito forte, e dessa vez eu fiz a mesma oração, e veio no meu coração assim, é a mesma palavra. Amém. Aí eu falei, meu, mas será que não é ruim falar a mesma palavra? Eu fiquei com medo de parecer preguiçosa. Então eu até preparei outra palavra, mas conversando com o pastor Felipe no feriado, estava conversando sobre isso, e ele falou, se Deus falou no seu coração que é a mesma palavra, é a mesma palavra. E glória a Deus por isso. A Arisa e o Samir já ouviram, a Melzinha também, mas é para a glória de Deus, e essa palavra ministra no meu coração sempre, e eu achei um grande privilégio falar e ministrá-la de novo, porque a palavra de Deus é uma coisa diária, né? A gente tem que ler, reler, porque é um alimento. E o tema dessa palavra é ansiosos pela volta de Cristo Jesus. Amém. Porque nós falamos aqui, né, é pregado que Jesus vai voltar e nós cremos nisso, mas eu parei para pensar e eu falei, meu, será que nós estamos ansiosos para isso? Será que a gente realmente está vivendo com quem espera por isso? E eu fui para o texto de Filipenses 3:20, estou na NVT, que diz, nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A gente vive num mundo tão acelerado, cheio de coisas, com tantas distrações que podem ficar dentro do nosso coração, mas nós, como cristãos, nós somos chamados para viver com os olhos nos céus. Nós somos chamados para viver como, não quem foge da vida, não como quem não está nem aí para essa vida aqui, mas nós temos que viver com os olhos focados nos céus, porque muitas vezes a gente pode se apegar com as coisas da terra. E o que me fez pensar nessa ministração foi um pensamento que eu já tive e que eu já ouvi muita gente falar, que é, bem que Jesus podia voltar depois que eu casasse. Bem que Jesus podia voltar depois que eu tivesse meus filhos. Ou quando eu tivesse aquela promoção, ou quando eu vivesse tal coisa, quando eu viajasse para tal lugar. E às vezes a gente fala isso de uma forma tão genuína, mas a gente não entende a gravidade disso, né? Porque quando a gente fala isso, a gente realmente está se apegando com a vida terrena. Mas em Filipenses fala, nossa cidadania vem do céu. A nossa vida aqui ela é passageira. E a gente não percebe isso muitas vezes porque a gente se apega com essas coisas. E eu parei para pensar, né? Esse ano eu pedi para o Senhor que Ele colocasse no meu coração a vontade de conhecê-lo. Porque eu entendi que somente quando a gente conhece o Senhor, a gente ama Ele verdadeiramente. E eu pensei, né? Eu estou conhecendo o Senhor e quando eu realmente comecei a ler, comecei a me relacionar com o Senhor, eu me peguei não tendo mais esse pensamento. Bem, Jesus podia voltar depois que... Eu pensei, nossa, Jesus, volta agora, porque eu quero estar contigo. E então eu coloquei isso na minha cabeça. Será que nós realmente estamos ansiando pela volta de Cristo? Mas como nós vamos ansiar pela volta de Cristo se não amamos Ele? E como vamos amá-lo se não conhecemos Ele? Porque quando a gente conhece o Senhor, a gente entende que o Senhor Ele é suficiente. Ele é tudo, Ele é maior do que todas essas coisas da terra. Ele é maior do que todas as coisas que nós podemos ter aqui, de todas as realizações que nós temos aqui. E isso me levou para Filipenses 3, do 7 ao 9, que é um texto que fala muito comigo. Inclusive foi um dos textos também, né, da última série,
que o pastor Felipe estava pregando, e essa série falou muito comigo. Filipenses 3, do 7 a 9, vai dizer: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus os declara justos. Aqui Paulo estava falando naquele contexto em que ele era judeu, ele foi circuncidado, ele seguia a lei, mas mesmo assim ele perseguia os cristãos. Mas ele percebeu que essas coisas não tinham valor algum ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Ele percebeu que quando nós conhecemos o Senhor Jesus, todas as coisas se tornam insignificantes, se tornam menos que lixo, ao fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. E ele até fala aqui, pois é com base na fé que Deus nos declara justos, não é pelas coisas que fazemos. E nós sabemos que, por amor a Cristo, nós somos instruídos a viver de uma forma que agrada ao Senhor. E eu também quero ler Tito 2, do 11 ao 13. Pois a graça de Deus foi revelada, e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando nós nos relacionamos com Cristo, nós vivemos de outra forma. E eu falo isso porque é um grande exemplo, tanto a minha vida, tudo isso que eu estou falando eu vivi, e também vejo, por exemplo, no exemplo da minha mãe, que quando nós nos relacionamos com Cristo, quando nós estamos em Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele resplandece nas nossas vidas. E as pessoas percebem isso. As pessoas percebem que nós estamos diferentes, nós não somos diferentes. Assim como a minha tia Malu chegou na minha mãe e falou: você está diferente. Por quê? Porque ela está se relacionando com Cristo, ela está em Cristo, ela está apaixonada por Cristo. Só que nós só vamos nos apaixonar por Cristo quando realmente conhecermos Ele, quando realmente entrarmos no nosso quarto, porque nós ouvimos a palavra aqui. Mas uma coisa que o Gui falou no nosso encontro de jovens, que ele cresceu na igreja, mas ele foi se converter com não sei quantos anos. Ou seja, foi se converter sozinho no quarto fechado. Porque quando nós conhecemos o Senhor, abrimos a palavra de Deus, nós conhecemos Ele. E quando você conhece o Senhor, é impossível você não amá-lo. E quando a gente ama a Deus, a gente deseja Ele o tempo todo. Glória a Deus, E glória a Deus. eu quero ler 2 Timóteo 2, do 15 ao 17, e depois eu vou pular para o 19. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Até está escrito aqui, né, que a gente não tem que se envergonhar. Muitas vezes a gente se envergonha de falar da palavra de Deus, mas é algo tão bom. É um presente que nos foi dado. Por que a gente se envergonha? Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. E o 19 vai dizer: mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com essa inscrição: o Senhor conhece a quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Amém, glória a Deus. Quando a gente está em Cristo, a gente percebe que essas conversas nos levam para comportamentos mundanos, né? E às vezes a gente se coloca em situações, fala alguma coisinha de alguém ali, uma coisinha de alguém lá, e isso se espalha de uma forma tão tremenda, e às vezes não, né? E é aí que o inimigo, ele sutilmente ele pega e planta uma sementinha no nosso coração, e por isso que, para que nós não venhamos a cair
nessa sementinha, nessa sagacidade do inimigo, nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Nós temos que estar firmes, porque quando nós conhecemos, eu falo muito isso, mas é porque quando você conhece o Senhor e lê a palavra dele, medita na palavra dele todos os dias, a sua fé é fortalecida. Amém. Glória a Deus. E nós somos instruídos a viver de uma forma que agrada ao Senhor. Por quê? Por obrigação? Não, por amor. Por amor, porque eu sempre penso nisso, né? Num relacionamento, ou até, sei lá, numa relação de mãe e filha. Eu amo a minha mãe, então eu não vou fazer alguma coisa que magoe ela. E se eu fizer, eu sou constrangida por isso, e eu vou pedir perdão. E com Cristo é a mesma coisa. Se nós amamos ao Senhor, nós não vamos querer fazer algo que entristeça Ele. Mas nós somos seres humanos, né? Mas se estamos em Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos constrange. E Ele nos constrange e nós nos arrependemos. E queremos viver de uma forma que agrade ao Senhor, mas por amor a Ele, e não por obrigação. A gente aprendeu muito isso no discipulado, né? Que somos salvos pela graça. Eu sempre escutei isso, mas por incrível que pareça, eu nunca tinha entendido. Eu fui entender agora, por isso que discipulado é uma bênção. Que eu achava que se eu orasse mais, se eu não orasse algum dia, por exemplo, o Senhor não ia me amar, ou eu não ia ser salva. Eu achava que se eu não fizesse o devocional, o Senhor ia se entristecer comigo, eu não ia ser salva. Mas se fosse assim, né, seria por mérito nosso. E uma coisa que o pastor Felipe falou na primeira pregação da série de Colossenses foi: a gente não precisa orar porque o Senhor ame mais nós, porque Ele já nos ama. Talvez a gente precise orar para que a gente ame o Senhor, né? Então isso só me mostra realmente como não somos salvos por o que nós fazemos. Porque se fôssemos salvos por isso, seria por nós. Mas Deus deu o seu único filho por amor. E Jesus, por amor, obedeceu ao Pai. E agora temos acesso direto a Ele. E não por nós, não pelo que nós fazemos, mas sim pela graça. Pela graça que nos foi dada de graça. Amém, Senhor. Nós não Glória a pagamos o Deus. castigo. Ele já fez tudo. E Ele só pede que nós amemos Ele verdadeiramente. E uma coisa também que é muito verdade é que quando nós conhecemos o Senhor, nós somos transformados. Assim como eu falei da minha mãe, o Espírito Santo, ele resplandece no nosso corpo e as pessoas percebem que nós estamos diferentes. Em 2 Coríntios 5, 17 vai dizer: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou, uma nova vida teve início. Isso é muito verdade, irmãos, porque eu não sei se parece, se não parece, mas eu na minha vida pessoal sempre fui uma pessoa muito nervosa. Muito grossa, muito impaciente. E eu percebi que esse ano eu tenho mudado muito. E não é porque eu mudei, mas sim porque o Senhor mudou meu coração. Amém. E Glória eu tenho a orado Deus. sempre para que o Senhor continue me mudando. E o Espírito Santo de Deus, ele me constrange. E eu penso, meu Deus, esse meu jeito não agrada ao Senhor. E por eu amá-lo tanto, eu penso, meu Deus, eu preciso mudar. Glória. E acredito que foi isso que passou no coração da minha mãe também. E eu estava escutando aquele louvor da F-Hope. Todo mundo fala que é F-Hope, né? Eu chamo de Pop. Pop Music. E na ministração do louvor sublime, o cantor, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele está falando no contexto de João 17, que Jesus está orando. E ele ora, né, por nós, os futuros seguidores. E ele fala: nós somos a alegria de Cristo Jesus. E como igreja, somos convidados a fazer dele a nossa alegria. Porque o maior sucesso da nossa jornada vai ser o dia em que olharmos nos olhos do nosso Senhor. O maior sucesso da nossa jornada não é o que está acontecendo aqui, porque isso aqui não passa de uma vida passageira. Por isso que não temos que nos focar no que está acontecendo aqui, mas não como quem foge da vida. Porque, até falei, né, no encontro de jovens, que eu acho sim que Deus nos dá muitas coisas. Assim como eu acho que a minha faculdade o Senhor me deu.
E eu agradeço muito a Deus por isso, foi uma bênção na minha vida. Então nós temos que glorificar, porque as coisas que acontecem aqui acontecem para a glória dele, mas não colocar essas coisas na frente dele, porque isso aqui vai passar. E eu quero terminar com 2 Timóteo 4, do 2 ao 8, que Paulo está dizendo para Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Você acha que agrada as pessoas falar que você não tem que se apegar com as coisas daqui? Se apegar com os sucessos que a vida pode te proporcionar? Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Vocês, porém, devem manter a sobriedade em todas as situações. Como é que você vai manter a sobriedade? Se alicerçando na palavra. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardem a sua vinda. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é muito bom para não ser compartilhado. E muitas vezes a gente tem medo. E eu falo por mim. Medo de falar. Medo do que as pessoas podem pensar. Mas às vezes é até um pensamento egoísta, né? Porque nós temos esse amor. E esse amor nos foi dado de graça. Nós sabemos como é bom ser amados por Cristo. As pessoas precisam disso, irmãos. É nosso papel levar essa palavra para outras pessoas. Para que essas pessoas se sintam amadas como nós nos sentimos. Porque muitas vezes nós não nos sentimos sozinhos. Por quê? Porque nós sabemos que temos o Senhor. Mas tem pessoas que não sabem. Então, está nas nossas mãos. E eu sei que não é fácil. Mas eu tenho orado para que o Senhor me dê essa autoridade. Me capacite para fazer isso. E isso só me mostra o quanto eu sou dependente de Deus. Porque por mim eu nem estaria aqui, irmãos. Porque as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu tenho pavor de falar em público. Mas é pelo Senhor. O Senhor nos capacita, o Senhor está conosco, que não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre a palavra dele ser compartilhada, sobre as boas novas. E é com essa curta palavra, irmãos, que eu gostaria que vocês entendessem que conhecer a Cristo é um ganho inestimável na nossa vida. Amém, glória a Deus. E amá-lo é Deus. um privilégio, porque Ele nos ama incondicionalmente e Ele quer ser amado por nós. E eu quero orar para que o Senhor coloque esse desejo no nosso coração. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Amém, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor que é incondicional. Amém, E nós te Jesus. pedimos, Pai, neste momento, que o Senhor floresça nos nossos corações. Glória a Queime nos Deus. nossos corações a vontade de te conhecer, Senhor. Porque quando nós te conhecemos, nós te amamos, Senhor. E quando te amamos, ansiamos por ti, Pai. Ansiamos pela